Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Robson Papaléu e do meu lado aqui está Eu quem? sou Titi Vidal. Titi Nós somos Vidal, os gêmeos. Nós somos os os gêmeos, né? gêmeos. E todos os meses nas Luas Novas estamos lançando um novo podcast, né? Trazendo convidados para conversar sobre astrologia, que é a nossa área que a gente tanto gosta, tanto toma também por aqui. Titi, muito obrigado de novo. Está sempre junto comigo aqui na Gaia, né? É isso aí, a gente está sempre junto e sempre conversando geminianamente sobre diversos assuntos aí, agora trazendo as pessoas que a gente gosta e admira para conversar aqui com a gente. Ah, certamente. Dessa vez, brilhantemente, com novos cabelos revoltos e selvagens. Eu não sabia que havia Selvagem, selvagens. versão 50 a mais. Tá certo, né? Camila Colonelli, obrigado, muito obrigado por sua presença hoje no nosso podcast, né? E obrigado também, lógico, por estar sempre presente com a gente em qualquer situação. Amiga é boa para isso, né? E te chama, eles vêm, Eu né? sou do povo da Gaia, né? Você sabe. Povo da Gaia, O povo uma da vez, Gaia povo da é Gaia isso, sempre, né? né? Para sempre. É. Certo. Titi até tem umas ideias aí do nosso bate-papo de hoje, né? Porque e assim, até, né, quando a gente teve ideia desse assunto específico que a gente vai trazer hoje, a Camila foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça, porque a gente conversa muito, somos amigas, né? Sim. Além de colegas de trabalho, então a gente conversa muito sobre esses temas. Porque a gente costuma ouvir, né, que as pessoas normalmente amam a astrologia ou não têm ideia do que é astrologia. E eu imagino, né, que o Robson, Camila, todos os astrólogos ou quem estuda astrologia lida com situações muito opostas, das pessoas que ficam muito fascinadas, que estão conhecendo um astrólogo quando são apresentadas ou que têm essa oportunidade de conviver com a gente no dia a dia. Mas a gente enfrenta umas situações que, digamos, que não são assim tão legais, de gente que fica chocada, fala assim, mas astrólogo, mas o que é isso, né? Costumo dizer até que às vezes a pessoa fala assim, o que você faz? Aí eu falo, sou astróloga. Aí vem aquele silêncio, que a gente não sabe o que a pessoa está pensando, mas imagina, né? E aí, na prática, assim, né, no dia a dia, eu sempre compartilho isso, já passei por diversas situações que comprovam, inclusive, um preconceito contra a astrologia, contra o fato de eu ser astróloga, né, seja no mundo acadêmico, que eu tenho aí meu lado, né, de várias pós, mestrado e tal, seja no mundo que eu e a Camila compartilhamos também, de sermos ex-advogadas e termos aí muitos amigos que são do direito, ou em grupos de mães, enfim, situações que a gente acaba convivendo, que não é a nossa bolha astrológica, então a gente hoje vai conversar um pouco sobre isso, né? Como que é ser astrólogo, como é ser astróloga, fora do meio astrológico, e claro, pegar um gancho aí para a gente, mais uma vez, estar aqui falando sobre astrologia e o que é ser astrólogo e o que é essa nossa área, essa profissão que a gente gosta tanto e que a gente vê toda essa relevância que ela tem. Sim. Eu queria agradecer primeiro o convite, assim, é uma honra sempre estar sendo convidado por vocês que eu guardo no meu coração, então a gente já tem um contato para além de colegas, né, amigo, a gente torce junto, então assim, eu quero muito sucesso para o podcast de vocês, que eu tenho a honra de fazer parte também, né, de um episódio, então assim, putz, muito legal mesmo, obrigada. E eu adorei o tema quando a gente trouxe, porque é isso, né? Quando a gente está nessa nossa bolha astrológica, por exemplo, a gente vai na Gaia, mas claro, tu é casa, né? É o teu papo, é a tua gente, a tua história, né? Mas eu convivo também muito em outras bolhas, né? Então, assim, em alguns momentos realmente já foi mais desconfortável, é óbvio, né? Eu acho que tem uma mudança também em relação até ao próprio conhecimento da astrologia, né? Pensando que sabe, Robson, que esse ano faz 20 anos que eu estudei na Gaia. Ah, Ó, olha só que legal. eu fui para lá em 2003, né? Claro, né, tinha vindo do meio jurídico, que é um meio muito formal, né? Mas a minha casa, a gente sempre teve essas aberturas para outras áreas, inclusive a astrologia para mim veio através da minha mãe, né? Então eu nem percebia muito assim que tinha ou não preconceito, porque dentro da minha bolha familiar existia uma variedade de temas, né? Então, para mim, em casa, isso não era uma questão, né? Então, eu já vim de um lugar em que falar de astrologia não era algo assim tão diferente. Mas quando isso vira uma profissão, né? Assim, primeiro, na verdade, assim, antes disso, quando eu entrei na Gaia, que era, né? Eu estava vindo ali do meio jurídico, né? Aquela coisa super formal, tal. Hoje até
pouco menos, mas era muito, né? A gente não podia ir no tribunal se não fosse de saia, né? A gente tinha que andar com uma saia, às vezes, na pasta para poder pôr E as... nem era qualquer saia, né? É, E nem era qualquer não, saia. era qualquer saia. Então, assim, se a gente for pensar, é uma mudança, assim, bem significativa, inclusive na posição, né, das mulheres também, né? E eu acho que até vale a pena falar de mulheres astrólogas, né? Também eu acho que tem um outro viés aí, diferente dos homens. Mas, enfim. E aí, quando eu entrei na Gaia, eu acho que eu fui meio formalzinha, vestida, assim, sabe? Eu lembro direito, assim, parecia que eu tinha saído do tribunal e entrado na Gaia. E aí eu falei, nossa, gente, mas esse aqui é o meu lugar, sabe? Assim, esse aqui é o meu povo. Eu lembro muito dessa sensação, assim, até hoje, de eu me sentir confortável naquele lugar. Falar assim, essa é a minha leitura, essas são as pessoas que eu me sinto bem em estar junto, né? Então foi um match, assim, na hora que eu falei, não, é aqui que eu quero estar. Como é que eu vou fazer agora para fazer essa transição, que também não é uma, né, uma transição de carreira, de você sair de uma carreira formal para uma carreira dita informal, né? Também teve um movimento que eu acho, Titi, quando a gente fala de preconceito, primeiro a gente tem que trabalhar internamente, né? Assim, de mudar a roupagem, de mudar a configuração, né? De mudar os nossos pensamentos, porque eu fui percebendo no decorrer dos anos que esse preconceito ele me incomodava muito mais lá atrás, porque talvez dentro de mim ainda essa questão não tivesse assim tão bem elaborada também, né? Essa questão da aceitação, né? De você sair de uma profissão que você fala, eu sou advogada, igual o Robson, né? Sou arquiteto. Ok, é uma profissão que está aí na vida. Agora, você fala, eu sou astrólogo, hoje eu acho que até tem essa aceitação do fascínio, né? Que legal! Então, o que você faz? Sou astrólogo. Que legal, pronto, você virou o centro da atenção num papo ali, dependendo do lugar que você está, você vai virar um holofote de verdade, né? Mas tem outros lugares que, assim, tem uma certa resistência, mas eu acho que ela começa da gente também, né? Do jeito que a gente fala. Porque eu lembro que eu falava às vezes muito assim, eu sou astróloga, mas não tinha uma força, assim, né? Eu falava assim, eu sou astróloga, né? E hoje não, faz um tempo já isso, né? Que eu fui elaborando isso dentro de mim, ficou tranquilo também, um olhar atravessado, uma interrogação, né? Não sei exatamente o que ela está falando, mas também tudo bem que não saiba, né? Hoje eu já não ligo tanto mais, mas eu acho que tem uma evolução assim dentro da gente primeiro, e depois a gente vai entendendo qual é o meio que a gente está e qual é essa postura que a gente vai acabar adotando, dependendo do lugar que a gente está também, né? Acho que Sabe que uma depende coisa muito de só... qual é essa bolha, né? Porque, assim, desculpa, Robson, te Vou falar. interromper, que Não, é muito, somos quatro, né? Gêmeos falando não aqui. sei, na De realidade, né? gêmeos, mas tá, tudo bem. Eu me É, considero, né? Não sei por quê. Alguém vai me explicar um dia. Deve ser meu mapa pré-natal. Deve ser. pode ser. Com certeza. É porque eu percebo que, assim, mesmo às vezes me colocando, né? Porque eu acho o máximo ser astróloga, assim, eu sinto, mas acho que depende muito do lugar e do tipo de gente que está ali. Que, assim, ou se tem uma confusão com religião, então muitas vezes acham Sim, parte do pressuposto, até em atendimento mesmo, né? As pessoas conversam com a gente tendo certeza que a gente tem uma religião, e nem sempre a gente tem, né? E eu acho que tem, por exemplo, eu tenho uma amiga advogada da época do direito. Toda vez que ela vai me apresentar para alguém, ela dá todo o meu currículo como advogada para dizer sim, ela foi uma advogada sim, fantástica e agora ela é sim. astróloga, como se precisasse, né? Exatamente. Tem uma coisa Nossa, assim, ela é muito. inteligente, ela é uma pessoa, né, que Sim, sabe das coisas, mas ela é astróloga. E eu sinto que tem gente que às vezes fica chocada quando sabe das outras coisas que eu já fiz e faço, sim. porque tem gente que acha que a gente foi ser astrólogo porque a gente não estava Tava bem fazendo perdido outra na vida, coisa. tipo, ficou perdida. Porque eu acho que tem uma frase também que eu ouço muito, assim, que eu acho que tem um tom de preconceito, às vezes não é intencional, mas rola, que é assim, você ainda trabalha com isso? Ou você só trabalha Você com vive isso? disso, né? E causa uma coisa assim, tipo, como que você tem a vida que você tem trabalhando como astróloga? Assim, eu sinto que isso Exato. também é uma questão que pega. Eu acho que fica meio como um hobby, por isso que eu falei do viés feminino, né?
que eu acho que para as mulheres ainda tem uma coisa assim, parece que é um hobby, né? É uma coisa que você está fazendo assim, que em algum momento você vai cair na real, ou em algum momento você vai falar que você faz outra coisa, né? Então eu acho que tem sempre esse lugar assim de. Mas se você ainda. Gente, eu tenho um Instagram que não saiu do ar até hoje. Eu tenho um site desde que eu me formei. Então, assim, eu nunca falei que eu não trabalho como astróloga em nenhum momento, né? Mas eu ainda recebo assim, eu lembrei de você, você ainda trabalha como se fosse uma questão assim condicional. Em algum momento ela vai prestar um concurso, sabe? Ela vai voltar Vai ser normal, né? ela vai voltar a ser normal. Não é possível, né? Ainda mais, eu não sei, no meu caso também acontece um pouco. Eu não tenho, assim, talvez também um estereótipo do que as pessoas imaginam como sendo um astrólogo, né? Eu lembro que você contou uma vez, Robson, do congresso que você foi, que acharam que você ia de turbante, né? Então, eu não tenho também. Às vezes eu sou, né? Eu tenho uma vestimenta, vamos dizer assim, um pouco mais normatizada. Eu não uso só bata, eu não uso né, aquilo que as pessoas imaginam ser né, um arquétipo de uma astróloga, né? A gente usa roupa social, a gente tem um escritório que Sim, parece um terno, escritório de gravata também. advogado, né? É isso. Exato. Então eu acho que às vezes você vai num casamento, você tá lá toda arrumada, a pessoa, você fala que você é astróloga, a pessoa, ela demora para decodificar assim também, sabe? Fala assim, nossa, tipo, que diferente. Eu via muito assim, ai, que diferente. Mas como é que foi isso? As pessoas ficam curiosas para entender como que você virou uma astróloga, né? Principalmente se você está num ambiente que as pessoas não estão acostumadas com esse tipo de profissão, como eu falei, né? Como a gente circula muito em lugares em que não tem nenhum astrólogo, né? Pois Então, é. assim, Estava pensando fala. aqui uma coisa interessante, né? Eu sou arquiteto de formação, né? E entrei na faculdade em 75, né? Naquela época, né? Eu estava na arquitetura em Santos, né? E gostava de astrologia. E eu estava no meio da arquitetura, na praia e tudo mais e tal, e eu gostar da astrologia não era uma coisa tão comum, incomum. Era uma coisa até que interessante. Sim. O pessoal só ligava, ah, sou um cara legal, tal, meio hippie, né? Eu fui meio hippie também, Uhum. né? Então, eu não tive muito preconceitos nesse sentido, né? Então, o pessoal entendia, nossa, que legal da astrologia. E eu estava no meio da arquitetura, que está ligado com as artes, que tem essa abertura, né? Aí me formei, né? E trabalhando com arquitetura, tendo clientes, né? E até por conta da época, me formei em 80, né? Na época, quando eu falava que era arquiteto, o pessoal não estranhava tanto, porque eu estava numa área da arquitetura, TI, né? Que tinha um pouco dessa abertura. Mas quando eu estava atuando como arquiteto, o pessoal estranhava um pouco. Mas eu era arquiteto de fato mesmo, né? E o que acontecia naquele período, né? Era um preconceito. Eu não sei, eu pensei, não sei se é um preconceito ou um pré-conceito, né? Que pode ser um pouco diferente. Eu tinha cliente quando dizia, ia em coquetéis tudo e tal, né? Eu falava, sou astrólogo, né? Ou alguém falava, você que é meu astrólogo, né? Só olhava assim, que nem a Titi falou, segundos de silêncio. Aí o pessoal afastava um pouco de mim, ficava sozinho. Aí daqui a pouco aproximava um, né? Quietinho, se aproximava. Você é astrólogo, né? Eu sou. Eu sou de câncer, né? E esperando falar alguma coisa, né? Então o pessoal até achava interessante, porque eu estava no meio da arquitetura, das artes, do projeto, então tinha essa condição. Agora, quando eu ia fazer contato com outras áreas, por exemplo, eu lembro que eu fui uma vez fazer uma compra, né? Isso no começo da minha carreira, né? Fazer uma compra e lembro que era na CIA, tem nossa, um tempo atrás. Eu que estava preenchendo a fichinha, a moça deu peixe para o senhor, né? Pois não, profissão astrólogo. Ela escreveu como se fosse a coisa mais normal do mundo e continuou escrevendo, nem se abalou, né? E eu fiquei esperando, ela foi no outro balcão para fazer alguma coisa, né? E lá, de repente, eu vi ela apontando para trás assim, ai, trás. O pessoal me olhou, todo mundo me olhou. Ó, alguém viu, um astrólogo apareceu por lá, né? E aí depois aconteceram outras situações, e no casamento, meu astrólogo, lê minha mão, né? Eu falei, não é bem assim, e Exatamente. tal, né? E quando a Mas pessoa fala assim, eu adoro essas coisas, aí eu já leio que essas essas coisas coisas, é Essas astrologia, coisas. essas tarô, coisas são ET, terríveis. gnomo, é tudo. Exatamente. Não, eu às vezes perco um pouco a paciência já, assim, desculpa aí, povo, mas assim, eu coloquei alguma coisa essa semana que era sobre astrologia, estava escrito astrologia, aí a pessoa falou assim, eu sou o número 9, o que que você acha sobre isso? Eu falei, olha, eu não sou numeróloga, eu sou astróloga, tem astrólogos que são numerólogos, mas não é o meu caso. Aí a pessoa fala, então você faz mapa astral?
Meu Deus do céu. Aí eu Isso falei é assim, outra sim, coisa aí eu que tá na respondi, sim, sou moda. astróloga, sabe? Assim, eu falei, eu não Tá vou mas está na moda agora, porque eu acho que a gente tem uma nova geração de astrólogos que não atendem, o que eu acho até meio esquisito também, com todo respeito a quem está ouvindo, né, e eventualmente não atenda, porque a gente ganha a prática e entende de fato que é astrologia quando a gente passa a atender e praticar, né? Sim. E aí é muito comum hoje em dia as pessoas perguntarem, mas você faz mapa astral? Ou o que você comentou, você ainda faz, né? Porque acho que como a gente está lá, está na mídia, não sei o quê, as pessoas acham que a gente não atende mais, mas é um dos trabalhos principais dos astrólogos, é ser esse. Mas tá vendo, né, como não passa batido, todas essas histórias, assim, né, ou é muito legal que você é astrólogo, ou é esquisito, ou é Eu alguma acho que coisa, tem mas duas vertentes sempre estranho. eu acho que a vertente da religião, como você falou, ela ainda é muito forte, né? Eu acho que às vezes esse silêncio hoje acontece muito. Você percebe que a pessoa ou ignora o que você faz, ou não tem curiosidade de perguntar, porque a religião dela, de alguma forma, impede que ela tenha esse tipo de acesso, né? É contra. Se a pessoa for mais radical mesmo, ela até pode manifestar isso para você. Ah, eu não acredito nessas coisas, vira esse lugar de assim. Muitas vezes a minha religião não concorda, né? Ou assim, isso para mim não é de Deus. Então, eu acho que a gente passa por esse preconceito religioso, sim. E acho que também hoje tem um preconceito da ciência, né? Que já teve sempre esse debate da ciência, só que agora puseram na gente, eu acho, né, a cara passa do pseudociência. Então, assim, eu acho que as pessoas elas ficam nesse lugar querendo encaixar a astrologia na ciência, e muitas vezes, nesse último movimento, né, que teve aqui, né, das vacinas, as pessoas começaram até a misturar. Por exemplo, eu e a Titi fomos pessoas que, não, vamos vacinar. A gente é astróloga, a gente... Aí eu acho que as pessoas começaram a misturar as coisas, achando que, assim, porque a gente era astróloga, que a gente não ia tomar vacina, e a gente é contra a ciência, né? Então, eu acho que também A teve um astrologia já bolor. foi uma grande ciência e a gente hoje não. E assim, a pseudociência é quando você tenta colocar num lugar e nenhum astrólogo fica É um tentando lugar colocar acadêmico da ciência de nesse hoje, lugar, né? né? Mas a É astrologia uma não era área de do conhecimento, conhecimento, o né? que está para É. além disso, Sabe uma coisa né? interessante, né? Essa coisa de preconceito, né? Eu nunca senti muito preconceito, porque eu estava numa área que é da arquitetura, e depois eu fiquei na astrologia, com escola e tudo mais e tal. Eu não sei ainda hoje, mas hoje tem mais preconceito. Eu percebo isso. Quando eu Eu falava que acho. eu sou Eu astrólogo também há um tempo acho. atrás, nossa, que legal, no meu meio, né? Hoje em dia, quando eu falo que eu sou astrólogo, o pessoal confunde. O pessoal que faz meme, que está fantasiado, o pessoal confunde muito. Tem esse preconceito, né? E aí eu digo que tem um preconceito, né? Porque me vê como sem informação, cara que é divertido, que só faz memezinhos legaisinhos. Então, hoje eu sinto mais o preconceito, esse preconceito É. me Eu acho confundindo que com esse tipo de coisa eu diferente acho das que eles pessoas. tinham um lugar do astrólogo, não sei se vocês concordam, assim, até nessa época que você fala, Robson, dos anos 80 e tal, que tinha essa coisa, o astrólogo, alguém que era um astrólogo, era uma pessoa que geralmente estava mais envolvida num processo de autoconhecimento, ou ela tinha uma certa informação. Eu acho que hoje, com esse excesso de informação, as coisas meio que se misturaram, né? Então, assim, como as pessoas elas formam a opinião por recortes também, elas também recortam a astrologia num lugar ali, né? Então, assim, ou a gente vira um meme, né? A gente faz a piadinha, ou a gente está num lugar assim, meio esquisito, que a religião condena também. Ou a pessoa assim, ela é super científica, então ela já corta a gente como um ser não inteligente, né? Se a gente E for tem para gente que astrologia, a gente não é isso. inteligente. É. E eu ia falar justamente isso, porque tem gente que fala assim, eu queria que meu marido fizesse mapa, mas ele é da ciência, ele é muito racional. Eu fico pensando, gente, eu sou muito racional, né? Eu sou uma pessoa muito racional, eu também tenho meus estudos ali para outro lado da ciência. E isso de partir do pressuposto que a gente é burro. Eu passei muito isso, assim, no mestrado, né? Que às vezes eu indicava algum livro e o pessoal olhava torto porque achava que era um livro alternativo, aí vinha o professor e indicava aquele livro como sendo uma referência na ciência, e todo mundo fala assim, Exato. nossa, mas a Titi já leu. Tem cliente que às vezes me explica o que faz
e às vezes eu tenho vontade de rir, porque a pessoa está explicando coisas assim que eu já faço, ou que eu já fiz, é o que é óbvio que eu sei, né? Outro dia a pessoa estava me explicando o que é fazer uma pós-graduação, gente, eu tenho 4, uma delas é um mestrado, né? Aí outra pessoa outro dia me explicando que está numa área complexa do direito, que é uma área na qual eu trabalhei, eu era especialista na área, né? E aí, assim, a pessoa parte do pressuposto que você é astróloga, então você não sabe o que é aquilo, porque aquilo está muito longe da sua realidade, né? E assim, astrólogo pode ter religião, pode ser ateu, pode ter diversas religiões. Nós temos colegas que são católicos, ateus, da Umbanda, judeus, espíritas, enfim, Agnósticos, tem de tudo, né? de Isso, tudo. isso. Tem astrólogo que relaciona com ciência, a gente tem vários astrólogos, colegas que são pesquisadores, e existem muitos cientistas que são astrólogos também, né? Então, normalmente, eu associo isso muito ao preconceito da pessoa não saber o que é astrologia, de fato, É né? desinformação. Sabe que tem uma coisa, isso às vezes tem percebido muito, né? Eu nunca sofri muito essas questões de preconceito, nunca liguei muito para isso. Mas, ultimamente, eu tenho ficado um pouco chateado com algumas coisas de preconceitos ou preconceitos entre os astrólogos, Ah, os é? próprios astrólogos. Primeiro, ah, tem um pessoalzinho que se diz astrólogo, que não é coisa nenhuma, né? Faz um monte de Uhum. memezinhos por aí fora. Quando nós falamos somos astrólogos, temos carreira, né? Ah, esse pessoal é chato, leva muito a sério demais a astrologia, Sim. né? Eles são muito chatos, muito científicos, que nada disso. Astrologia não é nada disso, né? É mais divertida. Então, às vezes me incomoda isso, mas não me afeta. Agora, o que me afeta às vezes, que me deixa chateado, né? É preconceito de um pessoal que utiliza, eu acho que erroneamente, a chamada astrologia tradicional, como se a nossa astrologia, que eu entendo como contemporânea, né, não valesse a pena. Não valesse Então, nada. tem esse preconceito de alguns astrólogos que fazem astrologia tradicional e que não entendem que é a base da astrologia contemporânea. Mas eles falam que nós três aqui, fazemos astrologia moderna, que está ligado com os memes. Então, a gente fica no meio termo, Isso. sendo mal visto pelos pessoalzinho que acha que a astrologia não é só coisa nenhuma. Isso é muito sério, mas eles enrolam a gente com cursos longos. E com esse pessoal que, de repente, estudou astrologia antiga, mas não entendeu que a astrologia antiga é a base da moderna ou da contemporânea, é como, de repente, a arquitetura clássica é a base da contemporânea. Então, a gente fica no meio do caminho. Então, esse preconceito eu entendo, isso eu percebo. Esse pessoal Isso é que é muito... parecido com o que eu já sofria antes, Robson, por exemplo. Eu já sofria preconceito de colegas nossos, porque eu fui levar a astrologia para o meio acadêmico e as pessoas me achavam científica demais dentro da astrologia. E tem os astrólogos que acham ruim porque eu escrevo horóscopo, faço horóscopo, a Camila já fez, você já fez, enfim. E tem uma linha aí de astrólogos que acham que faz o céu do dia e faz horóscopo, né? A Camila foi minha parceira também de televisão, né? E a gente ia lá e falava dos signos para a semana. E daí tinha astrólogo que olhava torto, né? Não faço esse tipo de coisa, mas E eu daí vou também não colocar. faz isso da academia, né? Exato. E aí vira uma repetição de outros preconceitos que acontecem em tantas outras áreas, né? Que a gente vê replicado na nossa área também. Então, assim, é super difícil você chegar, né? A gente sabe como que é fazer um programa ao vivo, né? Sem teleprompter, trazer uma linguagem assim comum para um assunto super complexo exige uma qualificação, uma linguística, um raciocínio rápido ali, que pode parecer que a gente está falando de qualquer jeito, mas a gente estudava muito antes de fazer o programa para tentar passar um pouco de qualidade para um programa extremamente popular, né? Então, se tornar simples uma coisa que é complexa, eu acho que já é difícil. E era contra o que eles queriam, né? Porque eu até tentei fazer isso lá e não consegui. Mas, por exemplo, quando eu estava com o meu canal ativo, em vários programas que eu sempre faço questão de levar um mapa, sabe? É para falar do ano, então levo o mapa do ano e é justamente como uma forma que tá na minha cabeça, pode ser que não adiante para nada, mas na minha cabeça eu tá ali com papel, vai mostrar para o público que está ali do outro lado que eu não estou intuindo. Se eu não tá baixando um santo, eu estou falando baseado em achismo, eu estou tirando de um mapa, né? Eu estou tirando de algo, de uma informação que está ali, e a partir daquilo eu vou fazer aquelas previsões, né? Mas lá no programa a gente tinha que ir com o céu na cabeça para falar do panorama geral da semana, de todos os Mas ao signos. mesmo tempo, Titi, foi tão interessante também, Robson, porque assim, quando a gente põe a cara numa coisa maior, como, né, no caso da televisão,
Muita gente que também não valida, teve um inverso ali, muita gente que não validava muito o trabalho, começou a olhar e falava assim, ah, é isso que vocês fazem, né? É com isso que você trabalha? Ah, agora eu tô entendendo, porque é isso que o Robson falou, o preconceito, ele é ignorante, né? É você ignorar o assunto, então essa pessoa não sabe do assunto e aí ela já mistura tudo e ela põe todo mundo no mesmo bolo e ela tem os próprios conceitos sem ter, né, referências. E aí quando você começa a mostrar o que é, como você falou, né, pega lá o mapa. Eu também vou ler o mapa aqui na minha sala. Eu vou falando para a pessoa o que eu estou fazendo, eu estou mostrando para ela, estou fazendo ela tomar comigo o processo. Não me interessa que eu tenho um poder e ela acha que eu estou intuindo, não estou intuindo nada. Tem uma lógica aqui, né? Tem referências. Eu acho que o Robson tem um exemplo bom, não sei se você lembra, Robson. Que eu lembrei que você deu na aula uma vez, que a pessoa achava que você estava olhando o relógio e a pessoa achava que você estava vendo uma entidade, alguma coisa assim, né? Exatamente. E no final ela vai e te pergunta, né? O que É, você estava vendo, não era? eu falei, ela perguntou, você não é só astrólogo? Eu falei, não, eu também sou arquiteto, né? Não, que você olha atrás da gente, né? E você vê nossa aura, alguma coisa, né? Eu falei assim, eu olhei para trás assim, era o relógio que tinha atrás do cliente, que tinha a hora para fazer essa aula, né? Então você vê alguma coisa além disso, né? Eu até falei, vejo, mas não é o caso. Eu mudei de assunto. Não é nesse Mas, momento, mas, não é mas nessa não passam leitura, por né? isso com amigos? Eu passo isso às vezes com Mas, amigos. Se eu paro assim e fico olhando a pessoa fala assim: o que você está vendo? Eu falo, gente, eu não vejo nada. Né? Ou as exatamente. pessoas falam assim: então, eu sou, que o Robson falou, né? Então, eu sou de câncer e eu vou lançar um negócio a semana que vem. O que você acha? Eu falo, gente, não acho nada, eu tenho que olhar Nada. teu mapa, Isso calcular suas acontece. previsões para Eu saber, acho né? que é muito mais, não sei se é tão qualificar como preconceito, que também tem. Algumas pessoas religiosas podem ter um preconceito, nem todas, mas pode ter essa condição, quando faz essa comparação religiosa. Mas do resto, eu acho que é falta de informação. Falta de informação. Então, quando as pessoas sabem o que é astrologia, então sabe o que você faz realmente, né? Às vezes confunde com bruxaria, às vezes confunde com Sim. macumba, enfim, um monte de coisa por aqui. Falta de informação. Então, eles têm um pré-conceito e não um olhar errado que te condena. Eu penso assim, o olhar que te condena, né, é mais um preconceito quando alguma pessoa tem um viés religioso, né, ou muito científico, né, e não quer nem saber o que você faz. Aí sim é um preconceito. Agora, de outras formas, né, é mais uma desinformação. Aí você está meio bruxo, né? É, Outro dia veio um casal de aluno por aqui, ela é astróloga, né? E ela falou, meu marido ele também vai gostar de astrologia, né? Ele está começando a se interessar. E falou, já estou achando legal essa coisa de bruxaria. Eu nem falei nada, né? Mas Ah, enfim, não dá, ele tem horas que não entende. dá para É. falar nada, né? Mas Cansa é também. engraçado, né? A Camila trouxe essa história do Robson de acharem que é turbante, né? E assim, a minha história é diferente da Camila, porque eu sofri preconceito dentro da minha família. E assim, digamos que para a família expandida ainda sou um pouco de motivo de piada. Mas eu nunca me esqueço, uma vez foi na Gaia também, que acho que foi quando eu lancei o CBA, o livro de astrologia lá publicado pela Gaia, né? Que eu lembro que meu pai foi, eu já trabalhava com astrologia há uns 10 anos, e eu Lembro lembro disso. que o primeiro comentário dele foi: nossa, as pessoas que estavam lá são todas normais, né? Porque eu acho que na cabeça dele era isso, né? Ele ia É. encontrar um monte de gente esquisita que, sei É, lá, tinha capturado a filha dele para ser esquisita junto. Então, Mas eu acho é que tem, bem, mas bem tem uma louco isso. validação também, como você falou, né? Você falou, eu não tive preconceito porque, claro, eu vim no meio muito eclético, assim, mas tinha um preconceito, não é preconceito, tinha assim, uma projeção de carreira, né? Aí quando você fala assim, mas agora eu vou mudar o curso disso, porque também tem um lugar que você fala assim, tá, não é fácil você falar assim, eu vou sair né, de uma profissão mais normal, aí você vai para uma profissão que as pessoas não conhecem, que você tem que ficar justificando, que você tem que. É É. cansativo também, né? Mas eu acho que essa validação, pelo menos para algumas pessoas da minha família, aconteceu na televisão. De falar, é isso que você faz, né? Então, beleza, E que agora é eu já louco, né? Eu entendi. falo que na televisão a gente fazia, teoricamente, o que há de mais superficial na astrologia, mas também foi Exatamente. um outro momento que veio a validação. Ela é astróloga da revista Cosmopolita, ela é astróloga do programa Exato. Mulheres, Que né? é a Depois veio a grife, Globo e né? tal. Aí você Tem fala, uma gente, grife, olha, assim. né?
E assim, né, no meu caso, eu acho que foi uma junção de tudo, assim, né, de vir de uma família que era do direito e aí dessa expectativa de que eu me desviei pelo caminho, mas tem uma coisa do que acham que é astrologia, porque eu ainda me sinto cansada, às vezes, de explicar para alguns amigos antigos e para minha família exatamente o que eu faço, né? Ou você entra no ambiente, tipo agora, né? Happy hour de fim de ano, né? Aí você vai num grupinho que são pessoas que você não vê muito, que não são tanto do seu meio mais. Mas você vai ver essas pessoas. Aí você entra, a pessoa sai com essas perguntas assim: ah, então, esse é o ano de Saturno? Daí você já dá aquela engolida, assim, você fala, ai, pelo amor de Deus. Pera, ai, gente, eu tô aqui no happy hour, não tô trabalhando, porque às vezes eu respondo isso, assim. Eu saindo do aniversário essa semana, me pegaram na saída, assim, tipo, 1h30 da manhã. Ai, porque eu ouvi falar que a lua nova, eu falei, olha, eu tô na festa, tô indo embora, eu já tomei uns drinks, eu acho melhor eu não te Vai dar responder certo, nada. né? Porque assim, também tem isso, né? Às vezes a pessoa também não tem o que falar, e aí a gente é gancho para conversa também, né? Porque, É. gente, a gente tem assunto, né? A gente tem um repertório bom para conversar, assim. Então, às vezes você vira um motivo de alguém também te pegar ali e falar assim: ai, vem conversar com a Camila, que ela é astróloga, e ela vai falar sobre tal coisa. Tipo assim, não, se for para dar palestra, eu pego, faço palestra, né? Eu faço um grupo no Zoom, vocês me pagam, sabe? Às vezes eu falo meio brincando, né? Porque também é do meu jeito ser assim, mas eu falo brincando, falando sério, né? Porque também às vezes tem esse lugar desse abuso, né? Que acha que o nosso trabalho não é assim tão sério, né? Então a gente pode falar dele em qualquer lugar, a gente pode estar disponível a qualquer tempo, e não é, às vezes né? O que você vai falar ali é uma palestra, um workshop que você vai dar, né? É um trabalho que você vai receber por aquilo, não está assim, disponível para todo mundo o tempo todo, né? Nossa, é Mas, muito importante você falar isso, porque acho que é outra coisa que a gente sofre, porque é leve, porque as pessoas falam, eles trabalham com o hobby deles, né? Tem gente que fala assim, é tão legal que vocês trabalham com o hobby de vocês e tal. Só que é nosso trabalho, a gente vive disso e a gente estudou muito e praticou muito para chegar até aqui, então nosso trabalho merece ser remunerado, por mais simples que seja, né? Eu sempre falo que assim, a coisa mais difícil, acho que vocês vão concordar comigo, assim, eu acho que a coisa mais complicada de fazer em astrologia é a astrologia eletiva, que eu adoro Super fazer. Mas é a difícil, coisa que as pessoas cansativo. mais pedem de graça para a gente. Eu falo, gente, eu cobro mais para fazer uma eletiva do que para fazer uma consulta de tão complexo que eu acho que é o negócio. E aí é uma Exatamente. coisa que pede de, é só eles vão lá, eles trabalham com isso mesmo, vai lá e dá uma olhada naquele dia, né? Então é importante trazer isso, porque não deixa de ser uma forma de preconceito ou de desvalorização do trabalho, que acaba sendo a mesma coisa, é, não querer pagar por isso. é sempre a desinformação, é sempre a desinformação. Mas eu não culpo essas pessoas que qualificam astrólogos desse jeito, porque a mídia, às vezes, faz esse formato. Mas a mídia tem feito ultimamente num formato estranho da astrologia, que é do meme. E viu cada vez mais da sensibilidade, das ervas, dos banhos, e por aí afora, que tem gente que é... As pessoas sensitivas, por exemplo, né? Ficam falando muito sério de coisas por aí. O que acontece? Não é astrologia, que nos confundem. Isso, Sim. né, é falta de informação. E a gente sempre luta em divulgando o que é astrologia, explicando mais. Mas eu não me incomodo porque é falta de informação. Eu te explico o que é astrologia, certamente. Agora, o que me incomoda mais é aquela coisa do preconceito dentro da nossa mesma área. Isso me incomoda às vezes. Mas É que uma também área a gente vai desunida, né? combatendo. A gente vai combatendo também, explicando também. Não que a nossa é melhor. Ninguém fala isso, mas a nossa é melhor, né? Que a sua. Eu falei, a astrologia não é nem minha nem sua. É a astrologia. É Realmente. tudo, não é Ela minha está nem tão sua. para além disso, né? Ela é tão maior que E a tudo isso, astrologia. não deveria ter essa Mas sabe, disputa, né? eu já perdi muito trabalho, assim, eu trabalho bastante na mídia, eu já perdi bastante trabalho, porque assim, você vai fechar e vem esse briefing de que tem que ser engraçado, de que tem que ser divertido. Eu falo, gente, eu não sou engraçada, eu sou engraçada com os meus amigos eu sou engraçada e conto as coisas engraçadas e tal. No meu trabalho eu sou séria, porque é meu trabalho, e eu tenho ascendente lua em virgem, e eu sou séria trabalhando, então não vem com coisa Eu engraçada que eu não vou também. ser engraçada, né? Então, assim, a gente acaba tendo essa questão que é uma demanda, porque parece que se você não for fazer isso na mídia, né? Claro, eu estou generalizando, tem muita coisa legal que a gente faz e que existe, mas essa tendência, assim, eu acho que também é muito dessa falta de conhecimento que a gente está E falando a aqui. gente já negou muita coisa também, né? Alguns convites que você fala, poxa, não dá para aceitar isso, porque é colocar a gente num lugar muito ruim, assim, né? Eu lembro que uma vez me convidaram para fazer era um vídeo que era meio às escuras, em que eles iam colocar duas pessoas completamente diferentes
respondendo as mesmas perguntas e uma ia ter que adivinhar o que a outra fazia. Só que daí eu falei assim, tá. Daí eu fui dar uma olhada no YouTube para ver o que que era. E era, por exemplo, colocar assim, sei lá, um ateu com um evangélico, né? Então eles iam pegar polaridades, um vegano com carnívoro. E eles iam fazer as mesmas perguntas e um ia tentar adivinhar o que o outro fazia, mas era para gerar um certo conflito. Daí eu falei assim, cara, isso daí vai ser uma furada. Por quê? Porque, por nosso lado, vamos falar a verdade, a mídia geralmente não favorece muito. Eles querem, né, dar uma ridicularizada, falar que não é ciência, que a gente está viajando na maionese. Eu falei, cara, eu não vou fazer. Eu falei, olha, não me interessa, tá, obrigada, não sei o quê. Porque eu vi como é que era o formato, eu falei, isso aqui vai ser uma cilada, eles vão pôr um cientista do outro lado, e o cara vai querer ficar me descredibilizando, só que era meio às cegas, então eu não sabia exatamente o que ele ia falar e nem como eles iam editar. Então a chance de eu sair, né, de bobinha, de alucinada, era enorme. E aí, quando eu vi, uma pessoa acabou aceitando e ficou muito ruim. Ficou muito ruim, assim, sabe? Não ficou legal, porque fizeram justamente para, né, armadilhas para que a pessoa meio caísse nesse lugar em que a gente não explica nada, sabe? Então, é muito ruim, assim, também, porque a gente tem que estar sempre muito atento, assim, né? Que mídia é essa que vem também querendo a nossa resposta? Porque a gente já sabe que vai ter ou edição. No caso do programa lá, né, Titi? A gente falava ao vivo, então era o que a gente falava e a apresentadora gostava do assunto também, então você estava num campo mais protegido. Mas tem alguns lugares que são até perigosos, porque a gente pode ser ridicularizado mesmo, né? Como alguns colegas já foram, né? Então, tem que tomar cuidado. A gente acaba passando por situação que é muito ruim mesmo, então tem que tomar bastante cuidado, né? Isso de ser colocado como bobo, que eu sinto isso às vezes até, assim, coisa besta, assim, grupo de amigos que não são tão amigos, né? Pensando, sei lá, grupo de mãe, grupo que a gente acaba sendo colocada pelas circunstâncias grupo de da mãe vida. É só unicórnio já, né? Eu já desencanei. Parece que, assim, quando é uma astróloga que fala, pode ser qualquer coisa, assim, é sempre assim, tá, vamos esperar outra opinião, sabe? Então, assim, eu sinto sério, muito isso, né? Assim, é horrível, assim, é porque a gente aprende a abstrair, assim, tem dias que eu me incomodo mais, hoje em dia eu me incomodo bem menos do que eu já me incomodei antes, mas, assim, tem dias, até, assim, não é nem, ai, nossa, eu fico triste porque eu sou sensível e tal, é porque é uma situação desconfortável mesmo, né, às vezes eu falo, a pessoa já está sendo, é muito o que acontece, né, aí eu e a Camila que vamos falar, né, como hoje em dia, assim, você é mulher, né, aí você é astróloga, né? Então, assim, começa a ter um monte de fatores ali que já te desmerece só por causa disso, né? E aí depois tem gente que fala assim para mim, mas você é eclética, né? Porque foi ser advogada, agora esses dias eu ouvi, estava falando com uma pessoa, a pessoa falou assim, nossa, você é eclética, né? Aí eu não senti que foi você é eclética, não elogio legal. assim, que legal, você é uma pessoa eclética. Eu sou geminiana. Eu sou geminiana, eu não tenho isso como elogio. Você vai no estereótipo direto, sabe? Eu fiz isso, falei para ela, eu falei assim, eu sou mesmo, eu adoro ser assim, minha alma é geminiana, é super feliz desse jeito, mas eu senti que dela até ficou sem graça, porque não tinha sido um elogio, sabe? Mas eu na hora ali peguei e abracei, eu tô aprendendo, porque no começo eu às vezes não respondia, ficava chateada, né? Então, assim, acho importante a gente compartilhar, porque a gente já está aqui há alguns bons anos passando por isso, né? Eu acho que até a ideia do tema, assim, com certeza, assim, tem gente que ouve a gente que está começando na astrologia, é comum, vai passar por isso, né? E eu falo direto, assim, falo isso pro meu marido direto, eu falo, gente, eu sinto saudades de 20 anos atrás, quando eu falava que era astróloga, as pessoas não tinham a menor ideia do que era, do que hoje que as pessoas acham errado. Então, eu acho que é pior. isso que o Robson trouxe, né? Eu acho pior, eu acho muito mais difícil. A luta é mais batalhada agora do que anteriormente, viu? Para não ser confundido com uma pessoa boba ou então não é séria, né? Isso pela mídia normal, de modo geral. E aquela outra coisa também, de repente não leva tão a sério como deveria levar a astrologia, né? E aí tem mais essa condição toda. Mas é a informação, é a informação. E a informação e a qualificação profissional que atrapalha muito não ter, sabe? Sim, eu ia falar disso agora, Robson, porque toda vez que eu falo assim, você é astrólogo, eu falo, eu me formei na Gaia, eu sempre falo da escola, da referência mesmo, assim, né?
como a gente falou assim, mas você tem pós-graduação, né? Quando a gente fala, eu também tenho mestrado, você, mas você fez mestrado, eu fiz no direito, mas assim, não é que não desqualifica, mas tem esse lugar assim de, então você estudou? Então, quando eu vou falar de astrologia, eu falo a mesma coisa. Eu falo assim, não, eu estudei, eu fiz todos os cursos da Gaia, que é uma escola de São Paulo. Sempre tento colocar esse lugar assim de, olha, não foi um cursinho de fim de semana, né? Não foi um curso qualquer. A gente, mas vocês estudaram tanto tempo, é tudo isso, né? Muitas pessoas se assustam. E hoje a gente sabe que, por conta de, né, claro, da internet e tal, também tem muitos cursinhos muito rápidos e muitas pessoas que se qualificam como astrólogos e que nem são, né? Ou que não fizeram um curso assim bacana, como da Titi, como o seu. E estão ali na mídia, estão no Instagram, né? Estão qualificados como astrólogos. E são essas pessoas, às vezes, que rebatem o nosso trabalho também, que aí você fala do preconceito entre as pessoas, né? O que vocês fazem, isso, né? Tem um etarismo também, né? Em muitos momentos, mas assim, não precisa disso, a gente não precisa saber tal coisa, dá para estudar. Não, não é, porque é muito sério, a gente está falando e tratando de seres humanos, né? A gente vai buscar até outras qualificações, né? Eu, o Titi, você, né, Rob? E outras pessoas. Eu fui fazer formação em psicanálise, né? Fui fazer outras formações para lidar com gente. Eu tô falando de pessoas, não é uma coisa leviana que você sai aí. Peraí, deixa eu falar do seu signo aí e tal, vai embora. As pessoas, elas gravam, elas têm memória do que você falou, dependendo do momento que elas estão. O que você falar pode ser de uma sensibilidade que faz a pessoa realmente repensar a vida, repensar a carreira, repensar relacionamento, e a gente tem que estar muito atento à nossa fala, né, ao nosso estado de espírito na hora do atendimento, ao que a gente escreve, né? Eu estou escrevendo, mas eu tenho que entender que tem muita gente lendo. Como é que eu escrevo isso aqui desse jeito? Eu vou causar um terror para ganhar clique, né? Aí eu acho... Tem gente fazendo isso, né, Camila? Tem muita gente fazendo isso, né? E até... Exato. Tá faltando ética, gente. Eu acho que ética é uma coisa que, assim, cara, tá faltando muito, muito, muito. Não só na astrologia, né? Mas, enfim. Exatamente. Eu tive uma parceria uma época aí com o pessoal, né? E aí eu lembro que eu fiz um post um dia, e era um dia bem tenso. Não lembro o que estava acontecendo, mas era bem tenso. E aí teve muito clique nesse dia, porque vai saber o que acontece, mas quando a gente faz uma previsão num dia tenso, o povo gosta. E aí eles ficavam assim, mas não tem outro dia que nem esse? Vamos achar umas previsões ruins aí para fazer? Eu falei, gente, eu trabalho com a verdade, eu trabalho com o céu real, o que está acontecendo ali? Eu não vou ficar inventando história. E mesmo o céu tenso, eu vou sempre extrair dali um recurso, uma coisa para a gente orientar as pessoas a lidarem com aquilo, né? Não somos aqui arautos do apocalipse, né? Não, acho que não. Há uma pergunta provocativa, né? Quando acabou o seu preconceito com relação à astrologia? Vou dizer meu caso, né? Um dia, preenchendo fichas, né? Eu já estava com a Gaia, as astrólogos, né? E aí preenchi uma ficha, profissão. Eu olhei assim, eu olhei bem, astrólogo, escrevi astrólogo, né? E depois eu pensei, e arquiteto, né? Então eu tinha um preconceito pessoal. Aí depois passou um tempo, eu falei, por que eu pus isso, né? Hoje eu coloco astrólogo, né? Eu tenho uma carreira, né? Mas tem um momento que eu tive esse preconceito comigo mesmo, baseado no que os outros pensavam. Mas eu pensei, lasquem-se os outros, para não falar outra coisa, né? Aí eu falei, não, eu sou astrólogo. Agora, você me perguntou quais são as minhas formações, astrologia e arquitetura, né? Mas hoje eu preencho minhas fichas, eu sou astrólogo, né? No banco, uma vez, me preenchi. Mas você vai colocar astrólogo? Eu falei, sou. Não tem outra profissão mais séria, não? Porque não tinha opção lá, né? Então, pô. E quando eles não sabem o que fazer, mas isso é bom para telemarketing. Eu falo que isso é bom para telemarketing. Quando você fala, a sua astrólogo não tem lá onde colocar, eles agradecem e desligam. É ótimo para falar com telemarketing. Boa dica. Outros. Então, colocar outros. Outros. Não, na escola, você sabe, você falou agora, eu lembrei de um negócio. Eu também tive esse negócio de preencher a ficha por um tempo, assim, sabe? Às vezes, não quero ter dor de cabeça, às vezes na escola, né? Fala assim, vou porque eu sou advogada, para ninguém ficar me perguntando muito. Mas eu não faço mais isso, não. Já fui astróloga faz um bom tempo. Mas eu lembro que na escola dos meus filhos, né, que eles estudavam antes, eu também tinha estudado lá. E aí tem aquelas feiras, né, de profissão, tal, não sei o quê.
E aí eles mandaram um negócio para os pais que queriam participar, que queriam colocar, daí eu falei, eu vou pôr de propósito, né? Eu falei assim, que tinha mudado de profissão, que eu era advogada, mas eu trabalhava como astróloga há mais de 20 anos, papapá, papapá. Eu falei, eu vou ver se alguém vai me chamar. Ninguém me chamou, é óbvio, né? Por que eles vão chamar uma pessoa que tá ali, né? O pessoal fazendo vestibular e tal, e vem uma pessoa falando assim, olha, você pode escolher essa carreira aqui, mas em algum momento você pode mudar também, tá? Assim, não é para sempre. A gente muda, nossa cabeça muda. Eu falei, eu tinha certeza que ninguém ia me chamar para dar depoimento de nada, né? Exatamente. E você, Titi, quando você, de repente, parou com... Engraçado, eu sempre preenchi a ficha como astróloga. No fim de 2004 foi o meu último emprego como advogada, e aí eu já trabalhava um pouco como astróloga, e aí eu mudei, porque era a minha profissão. Eu acho que eu, na verdade, tive um processo contrário. Eu acho que eu não tinha um preconceito, eu achava o máximo, eu me achava, às vezes, até assim, falava, gente, eu sou uma gênia que eu virei astróloga, sabe? É uma coisa tão maravilhosa e tal, eu tinha uma paixão, assim, por isso. Eu acho que eu me dei conta desse preconceito externo, principalmente quando eu fui fazer o mestrado, um pouco antes, na verdade, na pós, que eu passei uma situação bem humilhante na pós, que eu fiz, que depois virou mestrado. E aí foi quando eu me dei conta que isso era desconfortável para outras pessoas, e eu criei uma coisa em mim que eu vou ser sincera, que eu acho que até hoje eu ainda tenho, que dependendo do lugar, eu ainda coloco, sou astróloga, mas sou ex-advogada, sou astróloga, mas sou jornalista, né? Porque eu acho que foi uma situação ali de tentar fugir um pouco do desconforto. Não sei o quanto que isso é um preconceito que eu ainda tenho, mas eu sinto desse desconforto. Eu tive uma situação, assim, tinha um professor que ele era um professor medonho, ele era um professor desse tipo que entregava o trabalho para o aluno e dizia, você é isso, aquilo, xingava o aluno, não sei o que e tal. E aí ele foi entregar um trabalho meu e ele falou, sabe, toda aula ele falava, alguém ia mal, ele devolveu o trabalho e falava assim, cuidado, hein, vai acabar escrevendo horóscopo. Ele sabia que eu era astróloga, né? E aí ele foi devolver meu trabalho. E Isso é aí ele bullying. foi devolver meu trabalho. Isso é bullying, Titi. Bullying. Calma que a gente está numa outra bullying. área agora. Pois é, aí ele foi devolver meu trabalho e ele falou assim, sabe, menina, você me surpreende muito, porque você é a única que não é jornalista de formação aqui, mas dos 40 alunos, os seus trabalhos são os melhores. Você é que escreve melhor, você é que pesquisa mais, e isso me incomoda, porque você é astróloga. E você não pode escrever melhor do que os outros, dos que seus colegas. E ele passou mais de 20 minutos acabando comigo. E a gente tinha um trabalho para entregar no fim de semestre, que era em grupo, e o meu grupo me abandonou, porque o meu grupo ficou com medo de não ter nota, porque o professor não ia dar nota no meu grupo, porque o meu grupo era um grupo com uma astróloga, e o nosso projeto era um projeto de uma revista digital, que na época isso era super inovador, porque eu estou falando isso mais de 10 anos atrás, 13 anos atrás, 14 anos atrás, sei lá. E o grupo me abandonou. Ficou uma menina lá, porque acho que ela gostava muito de mim, ela também não tinha outros amigos, porque o resto do grupo me abandonou. E aí... Aí você vai fazer o mapa dela para entender por que ela estava com... eu falo, gente, ou ela ficou com pena, não sei o que aconteceu, né? E aí eu sei que ela ficou no grupo. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa, porque ele levou uma professora que era a referência da cabeça dele do que era ser cientista, e ele levou ela como convidada. E aí essa professora perguntou na hora do intervalo o que a gente fazia, tal, e eu falei que eu era astróloga. E aí ela falou assim, nossa, a astrologia é uma coisa tão incrível, né? Já foi considerada uma das grandes ciências, foi uma das 7 artes liberais, não sei o quê. Pena que hoje em dia ainda tem muita gente ignorante que não sabe o que é astrologia. Nesse momento, o professor está entrando na sala e escuta ela falar isso. E aí eu acho que ali começou uma coisa. Eu fui até o fim, fiz o trabalho, entreguei esse trabalho, tirei 10 nesse trabalho. E ele me pediu desculpas publicamente na última aula, dizendo que ele tinha ido se informar, graças a mim, e que ele tinha entendido que era uma coisa séria, né? Mas eu acho que ali ligou um negócio que até hoje, assim, dependendo do lugar, às vezes eu falo assim, não sei se é necessariamente um preconceito, mas às vezes é preguiça também, sabe? De gerar uma situação, de ter que explicar, e aí explicar que não é energia, e aí explicar que não é religião, porque a gente vai cansando, né? A gente passa dos 40, a gente já é cansado. Então... Eita! Mas eu acho que tem esses dois lugares. Eu acho que às vezes a gente é um pouco boi de piranha, assim, de...
a gente vai passar por aquilo, mas você sabe que tem por detrás daquilo, você vai fazer a pessoa pensar, então tem provocações que são boas de fazer, e eu acho que às vezes a gente vira, né? Por exemplo, pegar um cliente e falar, eu não acredito em nada, são os melhores, porque conforme você vai fazendo a leitura, ele vai falar, é isso, né? E aí dá uma Esses voltam todo ano, né? Esses daí voltam todo ano. Esses são os mais Sempre fiéis, esses Sempre são os mais fiéis, né? Exatamente. Então, eu acho que tem um lugar da gente fazer essa divulgação, assim, e a pessoa fala, poxa, mas é isso que a astrologia... Puxa, que bacana. Aí faz do filho quando nasce, né? Aí você fala, que legal, a pessoa entendeu. Então, eu acho que a gente tem histórias de modificação de pensamento, mas tem lugares também que a gente já entende que já tem esse preconceito que pode estar sustentado em questões religiosas, em medo, né? Porque eu acho que é um medo enorme, a gente causa medo. Quando você fala, sou astrólogo, com toda essa aura, né? Assim, aí ela vai ver alguma coisa, aí ela vai falar alguma coisa para mim. Porque, claro, que também eu acho que muita gente usa mal, faz errado, né? Quer dizer, a gente sabe do karma que o uso errado, né, da astrologia tem até hoje. Então, a pessoa tem esse medo, e se ela não confiar em você, ela vai, né, bloquear isso. Às vezes é um medo também de se conhecer, né? Porque a gente vai ter que fazer a pessoa ter que se olhar, tem que se enxergar, e às vezes ela também não quer, então é mais fácil ela ficar num processo mais dogmático e tá tudo certo, e é isso aí, é o que querem que ela faça, ela vai e faz. Então, eu acho que a gente passa por várias nuances, assim, e tem horas que a gente tá, né, assim, com esse ímpeto de, vamos lá, vamos falar, vamos discutir, sai que preguiça, gente, não, sincero, é isso aí, não, eu sou professora de pré-escola, sabe, pronto, não tô muito afim de debater, não. Temos muito Aí que tem lutar pela situações e frente, né? situações, né? Por exemplo, você pega um táxi. Eu não vou falar que eu sou astróloga, até se explicar, né? Agora, você vai se apresentar num lugar, vai preencher ficha, na ficha eu sempre sou astróloga. E isso é fato, eu sempre sou astróloga e é a nossa grande profissão mesmo, que a gente faça outras coisas, né? E uma vez Para mim é o astrólogo, acho que é carro-chefe, astrólogo né? para sempre, né? Eu acho que a astrologia é uma área que mesmo que um dia um de nós, eu acho difícil, entre nós três aqui, eu acho difícil alguém parar de ser astrólogo, mas mesmo que a gente não seja, algum dia, para de atender, para de dar aula, para de escrever, a astrologia ela também é um olhar para o mundo e para a vida, então a gente nunca vai Não, deixar de ser astrólogo, né? não tem Realmente. como. Já está no DNA. Gente, conversa ótima, adorei todo mundo por aqui. Camila, últimas palavras suas no nosso podcast, Os Gênios. Bom, primeiro desejo assim um caminho longo, próspero, assim, que muitas pessoas passem por aqui, que muitas pessoas debatam astrologia. Eu acho importante a gente ter esses canais de abertura, né? Para a gente falar sobre a nossa profissão, sobre as várias nuances. Então, assim, eu fico muito feliz que vocês tenham tido essa iniciativa e, mais uma vez, agradeço muito por terem me convidado e confiado em mim também. Obrigada. Nós agradecemos muito a você pela sua presença. Os novos cabelos, novas posturas. Novos Beijo cabelos. grande Se para você. quiserem falar de cabelos e cachos, também podem me Vamos falar, um dia desse a gente faz um sobre Vênus, ascendente e os cachos, vai ser Não, eu ótimo. tenho de Capricórnio, gente. Olha que coisa, não é mesmo? Beijo grande para você. Muito Né? Você bom. tem Vênus em Câncer, não tem? Eu tenho Vênus em Câncer. Eu Então, tenho vamos falar de Vênus em oposição de Gêmeos. Vênus. Eu tenho Você Vênus em tem Gêmeos. Gêmeos Eu também? tenho em Gêmeos. Tenho Vênus em Gêmeos. Gente, César. o mapa do meu filho é igual o mapa do Robson. É mesmo? Então vai ser uma grande pessoa. Eu sei, eu falo mini Robson. É mini-me, É isso mini-me. aí. Mini Robson. E é muito bom ser geminiano, né? Assim, só para a Eu gente acho. também, né? Assim, como esse ainda é nosso segundo episódio. Quem não ouviu o primeiro, não assistiu o primeiro, assista. O Guilherme Salviano também ficou muito legal. E a gente, como bons geminianos, né, Robson? A gente sempre conversa. A gente quer compartilhar a parte dessas conversas aqui com o nosso público, né? E é maravilhoso a gente ter essa oportunidade aqui. Enfim, já são tantos anos de convivência, né? Robson foi meu professor também, me formei lá na Gaia, sempre falo isso, faço questão de falar, né? Então, é uma honra também estar aqui dividindo Eu que esse tenho uma espaço grande com o honra. Robson. Muito obrigado. E E a hoje a lua Camila, nova de né? Que Capricórnio, maravilhosa. que vai ao ar, né? Aliás, Capricórnio não, vai ser Capricórnio, né? Vai ser dia 11 de janeiro. Capricórnio, Hoje é Capricórnio. dia 11 de janeiro, então só subiu, né, no Spotify e no YouTube esse nosso podcast Os Gêmeos. Obrigado, Camila, mais uma vez. Imagina, eu que E agradeço. Obrigada, Titi, Obrigada. também, pelo nos veremos convite. Foi um sempre, prazer. exatamente. Eu que diga. Beijo. Isso aí, até sempre.